São Paulo e o Alisson. Porque o Alisson também é um jogador que está fazendo força para sair do clube onde ele está, o São Paulo, e ir para o Corinthians. Samir, dá para cravar como certo? Ou ainda não? Dá medo, né, de cravar, então mas não. sim, Não. Mas eu acho que... Vamos jogar com a verdade, a gente joga com a verdade aqui com vocês. Ainda não. Não assinou, mas os dois... Tem um acerto, é isso? O PVC tem informação, inclusive, do São Paulo, né, que eles já confirmam em off. No Corinthians, em off, também há a confirmação do acordo. É um jogador que o Dorival insistiu bastante, né, para que o Corinthians contratasse. Ontem foi o dia D da negociação, que desenrolou tudo. Porque só para a gente lembrar o nosso público e o torcedor corintiano que está nos acompanhando. O Corinthians primeiro ofereceu jogadores ao São Paulo. E eu tenho uma informação que, é claro que o Dorival nunca vai confirmar esse Marcelo Paz, ninguém, mas o Corinthians ofereceu também o José Martins ao São Paulo. E o Crespo não quis por conta do comportamento do jogador. Não foi só o Alex Santana. Então a negociação começou o Corinthians querendo fazer trocas com o São Paulo em relação ao Alisson. O São Paulo não quis trocas, queria uma grana e o Corinthians fez uma proposta primeiro por um empréstimo gratuito. Também não foi aceito, com o Corinthians pagando o salário. Parêntese, o Crespo não quis troca. O Crespo não quis troca. O São Paulo queria. O São Paulo queria? Queria. O Crespo não quis. E a informação que eu tenho do José Martins é que foi o Crespo que não quis o José Martins. Porque o Dorival está super insatisfeito com o jogador. E aí, né, eu ouvi de uma pessoa, falou, manda o Martins para lá, se eles quiserem. E o Crespo não quis. O Corinthians, primeiro, proposta de empréstimo gratuito recusada. Aí o Corinthians ofereceu R$1 milhão pelo empréstimo, o São Paulo recusou. O São Paulo pediu R$1,5 milhão. E aí o Corinthians fez uma proposta de pagar somente em 2027, a partir de 2027. O São Paulo recusou, o Corinthians e o São Paulo chegaram num acordo ontem com esse valor parcelado de R$1,5 milhão. E aí foi que a negociação realmente desenrolou. E dentro do Corinthians a confiança era grande, porque quando o Alisson dá um passo para querer jogar no Corinthians, num rival, ficou ruim para ele lá no Morumbi. Então a confiança já era grande, o Corinthians resolveu, né, colocar a grana agora e parcelar o Alisson por R$1,5 milhão, né? A gente falando de 42 milhões de euros, a realidade do R$1,5 milhão parcelado. R$1,5 milhão de reais, Mas porque o Corinthians foi muito mal administrado, né? O Corinthians pagou em 2 semanas, Lu, R$41 milhões para um jogador que nem jogou pelo clube, que foi o Matias Rojas. E agora o Corinthians está aí barganhando R$1,5 milhão aqui, R$1,5 milhão ali. E ainda parcelando, né? E deu 41 milhões, porque pagou em 2 vezes, foi em 2 semanas, né? Imagina esses 41 milhões como serviria para o Corinthians hoje no mercado. O ponto que a gente discutiu aqui ontem, e eu ouvi uma versão mais barata dos gigantes do Brasil. O Corinthians não gastou praticamente nenhum real para contratar os jogadores que contratou. Claro que paga de salário. A ideia é gastar 5 milhões PVC na janela, não com salários. Aí entra luva também, né? Luvas, assim, os 5 milhões, na verdade, a ideia é que esses 5 milhões estejam inclusos os direitos econômicos, ou pagar pelo empréstimo, enfim. Então, a gente pode fazer uma conta. R$1,5 milhão pelo Alisson, o Corinthians discute com o Júnior Santos R$1,5 milhão também, e o Matheus Pereira foi R$1,8 milhão, o empréstimo. 4 milhões e 800. 4 milhões e 800. Tem 200 de troco aí. Dá para fazer o quê com 200? Não, a frase é essa. É a janela... O Corinthians está trabalhando com responsabilidade, levando em consideração que tinha todo o problema da dívida para resolver e o compromisso do Osmar Stabile equacionar a situação financeira do clube. A resposta é a janela mais barata entre todos os gigantes do Brasil. Isso é uma coisa que vem de dentro do clube, é uma percepção de dentro do clube. E uma palavra que tem sido usada dentro também é criatividade, né? Para conseguir fazer essas contratações, reforçar o time sem gastar. A do São Paulo também é bem barata. Talvez a do São Paulo seja tão barata quanto a do Corinthians, porque o São Paulo contratou o Dória de graça. Tá lembrando, galera do chat, ajuda a gente a lembrar aí a janela do São Paulo. São 3 jogadores. São 3 jogadores. E são todos de graça também. Que o São Paulo vive uma situação... O Tolói foi na outra, né? Foi na outra. O Danielzinho do Mirassol. Danielzinho, que veio no final de contrato. Do Mirassol. E tem mais um que a gente vai lembrar já, que esse galera que estiver no chat ajuda a gente a lembrar aí. Agora, PVC, falando ainda sobre Alisson.
o valor do empréstimo é menor que o da multa caso ele enfrente o São Paulo no Clássico? São 2 milhões por jogo. Ele já jogou uma vez. Não, e teve, me sopram aqui no ponto, o Coronel goleiro. O Coronel goleiro. São 3 jogadores. Coronel, talvez a janela do Corinthians, que o Corinthians se orgulha de ser a mais barata entre os gigantes, a do São Paulo é mais barata que a do Corinthians. Então o São Paulo ganhou, porque o Corinthians perdeu um soldado e o São Paulo ganhou um coronel. É verdade. Bom, mas desculpa, piada, desculpa. O povo do Switch gostou, já ouvi daqui a risada. A gente vai fazer uma eleição. No general, né? Nós vamos fazer uma eleição das piores piadas deste programa. Você sabe que tem uma história que um amigo meu que ficou muito bravo com a Ilustríssima Senhora, meu amor, Adriana, quando a Adriana disse que não sabia bem quais eram as patentes, e ela falou que devia ser por ordem alfabética, e o meu amigo que tinha servido o Exército disse, inclusive, num edifício, a maior patente devia ser o zelador. Ficou bravo. Ficou bravo. Mas assim, a do São Paulo é mais barata que a do Corinthians. Mas o Corinthians se orgulha de ter a janela mais barata, ou uma das mais baratas, entre todos os grandes clubes do Brasil. Isso aí. E aí, essa janela pode ficar um pouquinho mais gorda, com a possibilidade da vinda de Júnior Santos, jogador, né, que foi o artilheiro da Libertadores de 2024, foi um destaque do Botafogo naquele ano, mas depois foi para o Galo, aí vieram as lesões, ele sofreu uma lesão grave, não conseguiu repetir o mesmo desempenho. Olha que o Galo fez um investimento alto por ele, 8 milhões de dólares naquele momento, e agora negocia com o Corinthians. Esse negócio avançou ou deu uma travadinha, Samir? Eu falei uma coisa na minha live quase agora lá no meu canal, que o PVC acho que pode desempatar como informação. O Corinthians ontem, né, descobriu o quanto que o Atlético Mineiro queria, porque inicialmente a informação era de que o Atlético ia emprestar de graça e eles iam rachar o salário e dependia do Dorival. Não, o Dorival quer um ponta de qualquer jeito. Não precisa da aprovação do Dorival em relação ao Júnior Santos, até porque é um nome que ele mesmo indicou. A questão é, o Atlético Mineiro pede 1,5 milhão. O Corinthians usa a mesma estratégia que utilizou contra o São Paulo, Lu, que é oferecer o pagamento a partir de 2027. E aí o Atlético, né, deu uma travada e a negociação esfriou por causa disso, por conta do pagamento, a forma de pagamento. Agora, por que eu falei que o PVC pode ter desempatado? Claro que não dá para cravar. O PVC ele tem uma informação em relação à intenção do Corinthians com o Júnior Santos. Eu falei na minha live o seguinte, o Corinthians vai contratar o Júnior Santos se ele realmente quiser, tiver certeza que quer o Júnior Santos de qualquer jeito. Porque se ele quiser, Lu, ele vai chegar lá agora e vai fazer o que fez com o São Paulo. Vocês não querem receber em 27? Então tá bom, vamos fazer um parcelamento. E pronto, contrata o Júnior Santos. Eu acho que o Atlético Mineiro recebendo alguma coisa agora, a não ser que o Galo fale o seguinte, só à vista. Aí o negócio pode melar de vez. Mas se o Corinthians realmente, né, se o Corinthians está interessado realmente no Júnior Santos, tem convicção que ele vai ajudar, eu acho que o Corinthians vai fazer uma proposta de parcelamento e o negócio pode voltar a avançar. Senão, até porque é um valor baixo também, né? É um valor baixo, senão vai travar. Agora, o PVC tem uma informação que talvez o Corinthians não tenha tanta certeza, né, se o Júnior Santos pode colaborar ou não, né, PVC? Porque ele foi jogador do Fortaleza e no Fortaleza ele foi jogador do Marcelo Paes, presidente. E o Júnior Santos é um jogador que tem muito arrasto, muito arranque, mas não tem drible. Então, o Júnior Santos é um jogador inútil para o Corinthians? Claro que não. Você faz o jogo de ontem, que o Corinthians atrasou um pouco a marcação no segundo tempo, e você tem contra-ataque, você joga o Júnior Santos para o contragolpe, ele pode ser muito valioso. Mas para jogar como titular, e você ter um time, o Corinthians, jogando Corinthians e Remo, em Itaquera, que o Remo teoricamente atrasa a marcação e o Corinthians tem que achar espaço. O Júnior Santos não é o Ferreirinha que tem o drible, ele tem o arranque, ele tem o arrasto. Como era o Wesley não tem drible, lembra? Que foi que o Wesley está no Al Nassr. Mas o Wesley, por uma época, contribuiu bastante ali. Eu não gostava muito. Porque era um time que não existia. Ele errava muito a tomada de decisão, né? Assim, é isso que você falou. No arranque, quando ele jogava na frente, ninguém pegava. Isso chama atenção. O arranque dele era muito forte. Só que depois ele não sabia se chutava, se cruzava. Exato. A tomada de decisão dele não era das... É muito jovem também, né? Mas a tomada de decisão dele não era das melhores, mas ele tinha essa velocidade.